Senhor, meu Deus e meu Pai, nessa noite que podemos sentir a Tua presença, que podemos sentir o Senhor aqui agindo no nosso meio, e queremos ouvir mais de Ti, Senhor. Queremos não somente sentir, mas queremos ouvir a Tua voz. Senhor, nessa noite, use a vida do Teu servo, que possamos, Senhor, ouvir a Tua voz através dele nessa noite, que possamos entender aquilo que o Senhor quer falar conosco, no coração de cada um. Use a vida do Teu servo, que ele possa falar tudo aquilo que o Senhor tocou no coração dele, que possamos sentir, Senhor, ainda mais o Teu agir no meio de nós. É o que eu te peço, te agradeço. Usa a vida do Teu servo, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém e amém. Agradeço a minha oportunidade. Aleluia a Deus. Aleluia a Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro do Apocalipse, o último livro da Bíblia. É para cozido, né? Não. Apocalipse, primeiro capítulo. Vamos fazer a leitura do verso 17 e 18. Depois, vamos fazer uma leitura em 1 Coríntios. Mas aí eu falo para os irmãos. Apocalipse 1. Apocalipse 1, 17 e 18. Primeiro capítulo. Podemos? Não. Amém? Não. Ó, o Pedrinho que está com a Bíblia nova. Tem um monte de gente com Bíblia nova aí, ó. A Nina recebeu Bíblia nova, o Pedro recebeu Bíblia nova. Quem mais recebeu Bíblia nova? Eu recebi Bíblia nova. Essa aqui, ó. Já estou com 4 lá. Bom, Acho que é 1,17, acho. Espera que ele vai falar isso. posso? Pode. Vamos lá, está escrito assim, eu vou fazer a minha leitura, como são vários tipos de Bíblia, né? Eu sempre falo aqui, as traduções podem ser diferentes. Então eu vou fazer a leitura. Assim que o admirei, caí a seus pés, como se estivesse morto. Então ele colocou sua mão direita sobre mim e disse: não tenhas medo, eu sou o primeiro e o último. Eu sou o que vive, esteve morto, mas eis que estou vivo por toda a eternidade e possuo as chaves da morte e do inferno. Agora você vem mais para frente da sua Bíblia, em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 54. Perdão, 55. Coríntios aqui, ó. Primeira carta aos Coríntios, Coríntios 4. 15, 4. 55. 1 Coríntios 15, 55. Achou? E quem está pedindo a plataforma de 15, 55. Achou, Nena? 15, 55? Nós lemos Apocalipse 1 1, Coríntios 15. 18, 17, 18. E agora 1 Coríntios. Pode? 15, 55. Agora 15, 55. Diz assim: onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Amém? Tome assento. Glória a Deus. Um dia desse, no culto de quarta-feira, eu trouxe um ensino. Não sei se vocês vão lembrar, sobre algumas palavras na cruz que Jesus disse, principalmente ao citar em grego, se não me falha a memória, e ele exclama
no último espirro que ele dá de vida, e ele exclama Tetelestai. O livro do Evangelho de João, ele já escreve, está consumado. E eu estava perguntando a Deus o que eu ia pregar hoje. Eu ia pregar sobre a pesca maravilhosa, sobre jogar as redes no lado direito. Mas aí o Senhor insistiu em falar sobre uma coisa que muita gente tem medo: a morte. Muitos têm medo de morrer. Muitos que não conhecem Jesus e que não lê a Bíblia e não crê, têm medo da morte. Porque ela vai bater numa hora que você não espera. Não importa se é um dia, um mês, um ano, 10 anos, 20, 30, 90. A gente, quando olha para a avó Dita, 94 anos, fala: Jesus, a morte não passa nem perto dela, porque Deus tem dado vida nela. Então aqueles que têm medo da morte, e alguns dizem: ah, morreu, acabou, e pronto. Não conhece Jesus, não conhece aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário. Ele ali, ele diz para nós: olha, não tenha mais medo da morte, eu venci ela. E como eu falei aqui no estudo, a morte, ela fica pairando sobre hospitais, sobre esquinas encruzilhadas. A morte fica na porta da clínica, do hospital, só esperando alguém dar um suspiro forte para ela chegar. E a gente vai ver, não na palavra de Deus, mas pelo que ela nos leva a entender, que o diabo, o nosso adversário, que era aquele que estava feliz por conta do erro de Adão lá em Gênesis, porque pelo pecado a morte entrou, pelo pecado de um homem a morte passou a nós, ou seja, por causa de Adão todos nós, preto, branco, gordo, magro, americano, inglês, etíope, brasileiro, íamos para o mesmo lugar, porque perdemos a salvação por conta de Adão. Mas no Novo Testamento nós vamos ver Jesus em 3 anos do seu ministério, e ao término do seu ministério na terra, ele ser crucificado por conta de um pagamento de uma dívida, ao qual nós éramos os devedores. A dívida era minha e sua, de mais ninguém, de todos nós. Mas aí Deus amou esse mundo, diz João 3,16, que deu ele, o seu filho Jesus, para pagar essa dívida, e você e eu não ter mais medo da morte e morar no céu. Porque até então, por Adão, íamos morrer, e íamos mesmo, e teríamos que ter medo da morte, porque passaríamos a eternidade no inferno com Satanás. E eu vejo agora assim, né, nos faz trazer uma lembrança, Jesus na cruz, a morte, o diabo de braços dados, dizendo: ah lá, falta pouco. Ele está suportando, ele está aguentando, mas não vai levar muito tempo, e vai vir tudo para nossa mão. Talvez esse era o pensamento de Satanás. E de repente Jesus, ao quase fazer o último suspiro, ele diz: Senhor, ou Pai, não dá mais, só até aqui, eu não aguento mais, estou pronto. E o
diabo vai fazer uma festa, e a morte vai saltar de alegria, porque aquele que poderia detê-los, agora está morrendo na cruz do Calvário. O que eles não sabiam, a morte de Satanás, é que Jesus estava pagando o preço por amor a cada um de nós. E na última das suas palavras, ele diz: eu te venço agora. Ele expira, morre. Há um silêncio no céu. E eu acredito que Satanás deve ter feito festa. A morte pulou de alegria, porque agora todos nós estávamos na mão deles. E aí sim nós íamos ter que ter maior medo da morte. Mas quando aquela meia horinha de silêncio passou, houve um terremoto. A terra se abalou. O véu do templo rasgou-se. E aquele abalo que aconteceu vai trazer Jesus de volta. Ele vai ressuscitar. E ele vai até o inferno e vai tomar da mão de Satanás as duas chaves, ou uma chave que abre as duas coisas: a morte e o inferno. E quando ele faz isso, que ele volta para se apresentar aos discípulos, Satanás, ele não vai comemorar mais. A morte não vai comemorar mais, porque ele ressuscitou. Jesus ressuscitou, nos salvou da morte e do inferno. E ele agora, Satanás, vai parar e vai saber, porque ele não tem os atributos que Deus tem. Os três dos muitos atributos que Deus tem. Ele não é onisciente, ele não sabe o que ia acontecer. Mas ele vai ouvir que Jesus ressuscitou. Ele é espírito e ele vai ver Jesus se apresentando. E agora a esperança dele na morte termina. Por isso é que hoje ele só tem uma coisa para fazer: é te impedir de ir para o céu, fazendo você se esfriar e sair da presença de Deus. Esse é o trabalho do diabo. Ele não dorme, ele não cochila, ele não descansa. Ele é sagaz e ele é teimoso. Ele não para de noite, Natal, Ano Novo, Carnaval, seja o que for, 365 dias por ano, ele insiste em levar eu e você para fora da igreja. A vontade dele, o desejo dele é só esse, porque ele não vai poder ir para o céu. O que ele pode fazer é impedir aqueles que estão querendo desistir, ou fracos, ou não querem mais, ou vai iniciar o ano 2025 fora da igreja, da presença de Deus. É isso que ele quer. Ele quer tomar as vidas, porque ele sabe que o fim dele está próximo. Ele sabe que o lago que há de fogo e enxofre é o último estágio dele, ou o estado dele. E ele quer nos levar, já que nem a morte vai nos separar do amor de Deus. Paulo diz em Romanos 8, 32, seguinte em diante: nem a morte pode nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus. Nada pode nos separar. A morte não vai mais ser para nós um motivo de medo. Jesus, ele chega a dizer que ele se alegra na morte dos santos. Por que ele se alegra na morte dos santos? Porque ele sabe que quando morrermos,
nós vamos para o céu. Quando nós morrermos, nós vamos estar com Jesus. Então a morte não pode mais nos atrapalhar. Por isso que Paulo diz: morte, onde está a tua vitória? Onde está o teu aguilhão, morte? Porque o aguilhão da morte é o pecado. Mas alguém pagou o preço pelos nossos pecados, e foi Jesus. Por ele ter pago o preço com a própria vida, isso nos faz não mais ter medo da morte, e saber que quando nós fechamos os olhos e o nosso coração parar de bater, não acabou. Eu fico imaginando em 3 casos em que a morte se celebrou. Primeiro, está registrado lá em João 11, a partir do 25, ou lá pelo 42, quando Lázaro, irmão de Marta e Maria, amigo de Jesus, morre 4 dias morto, sepultado, dentro do caixão, que naquela época era cova. E a morte vai dizer: ele não pode fazer nada. Mas Jesus vem chegando, porque foi chamado. E quando ele chega, ele solta uma palavra só: Lázaro, sai para fora. Então a morte não pode celebrar a morte de Lázaro. A segunda coisa que nos faz lembrar está registrado lá em Lucas 7, quando, se não me falha a memória, a viúva, Jesus está chegando numa cidadezinha, e nós conhecemos esse texto por nome Naim, e ele vai se deparar com um enterro saindo daquela cidadezinha pacata, pequena, humilde. Ele vai olhar e na esquife ou no caixão vai ver o rosto descoberto, porque era assim tradição. Ele vai olhar e vai ver um jovem, e a mãe ao lado da esquife, caminhando, algumas mulheres chorando. E ele vai dizer de novo para a morte, quando ele disse para aquele jovem: levanta-te. A morte também estaria celebrando a morte daquele jovem, mas Jesus o ressuscita. A gente vai ver também Jesus estava num determinado lugar, a multidão apertava, queria ver milagres, e uma mulher do fluxo de sangue tocou na orla dos seus vestidos, estava procurando a cura estava para acontecer, mas ao mesmo tempo, nesse mesmo momento, vem Jairo, príncipe da sinagoga dos judeus, e grita com lágrimas nos olhos: Jesus, para minha casa, minha filha está morta. E a morte começa a celebrar também pela vida, ou pela morte, a morte pela morte, de Talita, a filha desse homem. E a morte mais uma vez celebra. Ela é teimosa, porque ela já tinha visto Lázaro sendo ressuscitado, já tinha visto o jovem de Naim sendo ressuscitado, e agora a morte de novo vai celebrar por conta de Talita. Mas Jesus vai lá na casa dela. Jesus vai lá na casa dela. Vai dizer: pode sair todo mundo, desce todo mundo. Não vai ter enterro hoje não. O enterro hoje está suspenso. A morte hoje vai dar lugar à vida. E essa menina vai levantar. E riram dele, zombaram dele. Chegou aí agora, a gente está aqui, ó, fazendo enterro, e ele está dizendo que ela é louco. Ele vai entrar no quarto, vai separar algumas pessoas com ele, vai dizer a ela: Talita,
ou menina, levanta-te. E de novo, a morte vai perder. Então não tenha medo da morte. Não tenha medo, porque quando ela chegar, nós vamos estar preparados. Porque será não o fim da vida, mas o início de uma eternidade com Cristo. Uma eternidade que nós não passaríamos se Jesus na cruz do Calvário não tivesse vencido a morte. A nós, o nosso lugar era no inferno, com Satanás. Porque o plano que Deus havia arquitetado para nós havia sido de um erro de Adão e Eva, jogado ralo abaixo. E a Bíblia vai passar de Gênesis a Malaquias. Muitos livros. Até chegar ao Novo Testamento. Até os evangelhos serem citados. Para que Jesus vivesse, morresse na cruz e ressuscitasse. Para que eu e você, agora, vamos, quando isso chegar, passarmos da morte para a vida eterna. Quem está lá não sabe o que está acontecendo aqui. E aqui não sabemos o que está acontecendo lá. Mas as Escrituras nos falam em Apocalipse que lá não há trevas, há luz. Não precisa lâmpada, porque a claridade do próprio Deus ilumina todo o céu. João diz que tem ruas de ouro, muros de cristais. Ele está elucidando algo que ele está comparando com aquilo que ele conhecia na terra. Mas é muito mais do que isso. Lá a celebração, lá a vida. Os irmãos que já partiram estão lá vivendo eternamente em glória, com o corpo glorificado, um novo nome. Então não devemos ter medo da morte. Não devemos ter medo. Não devemos. Devemos nos alegrar. Pode reparar. Eu fiz enterro já. Eu já fiz enterro. E tomei um susto que do lado, na capelinha do lado, estava uma gritaria, um rendezvous. Eu olhava, era gente pulando, eu não sabia nem se era o defunto que estava pulando. Eu sei que estava um barulho, uma choradeira, e nego pulando, gritando. Outros dizendo que queria entrar no caixão para morrer junto com a mãe. E nós estávamos celebrando um enterro em que nós louvávamos a Deus. E nós cantávamos, mais perto eu quero estar junto. E nós louvávamos a Deus. Olha a diferença daquele que sabe. Porque o ímpio lá fora, ele não vai para o inferno enganado não, viu? Ele vai sabendo para onde ele vai. Porque se prega o Evangelho. Nós não ficamos na rua, feito louco de 9 às 10 da manhã, lá na porta do Diácono José, berrando no microfone, falando do amor de Jesus, da vida eterna, à toa. Nós estamos falando do que nós sabemos e o que a Bíblia nos fala. Então ninguém vai ser dado como inocente. Todos estão ouvindo sobre Jesus. E a igreja do Senhor, aqueles que já ouviram a verdade, estão salvos, estão dentro da igreja, estão orando para que também os da nossa família possam provar daquilo que nós vamos provar. Viver eternamente com Cristo. Hoje parece que as pessoas não pensam que vai acontecer o Apocalipse, que vai acontecer a grande tribulação. Está todo mundo vivendo numa boa, achando que isso não é real. Desde Moisés se fala, Jesus ia voltar e até hoje ele não voltou. Tem mais de 5.000 e poucos anos, 6.000. Mas 1.000 anos para Deus é como um dia, e um dia como 1.000.
Então, como eu vi aqui a Diaconisa Lene falando, você me fala a memória, pode ser hoje o arrebatamento da igreja e o sofrimento desse mundo. Eu não quero ficar, como diz o corinho, sim, eu vou com ele. Nós não podemos perder essa viagem. Tinha uma novela na Globo, Maligna, Satanás Pura, que muita gente, muito crente viu, que era justamente o tal da viagem. E ali o diabo deitou, vou usar um termo que eu uso lá no Rio, deitou os cabelos na vida de muita gente, enganando e enrolando muita gente. Mas aí João 8,32 vem dizer: conhecereis a verdade vos libertará. Para nós entendermos qual é a verdade, não da Globo, que é uma mentira, mas a palavra de Deus, que é verdadeira, inefável, infalível e que não precisa ter atualização. Essa modernidade diz que tem que fazer uma Bíblia de inclusão, para que eles entrem também. Mas a Bíblia Sagrada está escrita em Apocalipse, que diz: fora estarão ladrões, feiticeiros, mentirosos, enganadores, idólatras e todos que não forem achados escrito no livro da vida. Se teu nome está lá, preserve. Se teu nome foi escrito com sangue por um homem na cruz chamado Jesus, dê valor, preserve, persevere. Não importa o que você ouve, o que você vê, o que você acha, persevere, porque quem já saiu da presença de Deus está lá fora. Não vou dizer não sabe, sabe o que vem por aí. Estou pedindo aos irmãos que peguem um pouco de óleo. Hoje mais 2 pessoas pegaram. Pegue e passe antes do ano terminar. Tem coisa chegando em 2025. Quando o Espírito Santo fala para nós fazer, é para fazer. Se você não fizer, depois não chore. Ou chore na cama, que é lugar quente. Pegue o azeite, passe no seu portão, na porta da sua casa. 2025, há 3, 4 anos nós vimos milhares de pessoas morrerem. Com o quê? Covid. Você esperava Covid? Eu tenho câncer. Se a Covid vier agora, me leva. Então eu estou falando. Pegue o azeite, leva na língua, na orelha, leva a algum lugar, mas leva, passe na porta. Meu pedido está aqui, e o da velho, da Rebeca, está aqui, com o nome da família tua. Tá faltando um monte para escrever aqui, ó, para a gente no primeiro sábado agora já começar a oração pela família. Todas que estiverem aqui eu vou orar. Aqui não tiver, eu não vou orar. Vou orar pelas que estiverem aqui. E eu creio que nós vamos entrar em 2025 com muita mudança no meio da nossa família. Você tem que crer e obedecer e fazer. Na primeira, obrigado, Davi. No primeiro sábado seria eu que traria a palavra em Josué 24. Depois são os irmãos obreiros, missionários, diáconos,
diaconisas, a trazer também uma palavra nos 7 sábados. Tá bom, irmãos? Faça isso. As duas coisas. Trazer o nome da família, prender aqui, deixa aqui comigo. No dia eu só ponho aqui em cima, a gente vai ficar orando. E pega o azeite. Hoje a irmã Leonor pegou mais 2 potinhos. Outra pessoa pegou, não lembro. Stephanie pegou também. Andréia pegou também. Não pega. O azeite já chega na sua casa lá agora. Deixa para amanhã não. Paz. Nós temos na Bíblia, isso é com base bíblica. Não é xaropinho desses 7 que tem na televisão, não. Temos base bíblica para dizer. Tanto com Raabe, quanto lá com Moisés. Tá bom, irmãos? Vamos ficar de pé, vamos orar para encerrar esse culto. Estava numa boa, tranquilo. Foi Davi falar que me ia convidar para o Pablo para orar por mim. Uma dor forte aqui do meu lado direito, aqui em cima, não sei se é rim, não sei o que é, uma dor forte. Eu falei, não, mas eu vou pregar. Feche seus olhos, com sua cabeça. Vamos orar. Quarta-feira nós não faremos culto. É isso? Aqui é Natal, né? O pessoal está visitando aí, filho. Mas na sexta nós estaremos aí. Isso. Feche seus olhos, com sua cabeça. Meu Deus e meu Pai, tragada foi a morte, e a vitória é do povo de Deus. Mas alguém pagou esse preço. Alguém deu a sua vida para que nós possamos passar a eternidade em glória. A morte já não mais celebra. O diabo não mais celebra. Porque ele sabe para onde nós iremos. Ó Deus, muito obrigado. Porque a tua palavra ela é eficaz. Mais cortante que uma espada de 2 gumes, a ponto de dividir os ossos da medula. Eu te louvo pela tua palavra. Obrigado, Jesus, pela maneira que o Senhor me deu esta palavra de orientação, palavra de despertamento, uma palavra que ensina, exorta e edifica. Agora eu finalizo esse culto em nome de Jesus, agradecendo por cada vida, cada criança, cada bebê, cada irmão, cada irmã que veio a este lugar te buscar, louvar e adorar o teu nome. É isso que nós viemos fazer aqui. Adorar aquele que deu a sua vida por amor a nós. A semana começa hoje, Jesus. Eu peço a te abençoar cada vida aqui. Os que vão trabalhar ainda, os que não vão. Ó Deus, que nós tenhamos essas festividades que vão acontecer durante essa semana cheio da tua presença. Que não falte, meu Pai, a tua presença entre nós. Muitos vão se reunir, encher a cara, beber, vão brigar, vão se esfaquear, vão dar tiro no outro. É isso que o jornal mostra no outro dia. Muitos vão se bebetar, vão brigar, vão bater. Muitos vão tirar a própria vida. Tenha misericórdia. Muitos vão bater o carro, bêbados. Mas a tua palavra diz que o Senhor dará ordem aos seus anjos ao nosso respeito e nos livrará de todo o mal. Os que vão trabalhar, Senhor, guarda, protege, tanto no trabalho quanto nas ruas.
no ônibus, no ponto de ônibus, no trem, no metrô, na van. Guarda os teus servos, teus filhos dos teus filhos, tuas servas. Guarda cada um de nós, Senhor. Protege-nos e nos abençoa com uma semana cheia da tua presença e com a alegria e a sabedoria de sabermos que o Natal é apenas uma festividade, porque verdadeiramente o teu nascimento não foi nessa época. Mas nós nos reuniremos, famílias se reunirão. Ó Deus, que haja acordo, que haja comunhão, união, em nome de Jesus. Abençoa cada vida aqui, meu Pai. Salva, liberta a nossa família, aqueles que amamos, aqueles que nos criaram. Abençoa o esposo, liberta a esposa, mãe, pai, tio, avó, avô. Liberta, salva essa nação. Tua palavra diz que eles é a nação cujo Deus é o Senhor. Quantos vão pular a onda, vão entregar palmas no mar, vão passar a madrugada pulando onda, enganados, porque o Senhor não está ali. E o primeiro mandamento do decálogo, o primeiro mandamento da Bíblia é: amarás o teu Deus de todo o teu coração. E quantos têm amado as trevas e amado aquilo que não é Deus, tenha misericórdia. Faz a obra para que a gente finalize o ano antes de entrar em 2025, vendo resgatado membros da nossa família. Salve, liberta, abençoa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo seja com cada um que está aqui aguardando a volta do Senhor Jesus. Todos digam: cumprimento teu irmão.